Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um bate-papo aqui com a galera do Dramática, a parte de teatro do 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Agora a gente vai conversar com o Thiago Edson do O Que Resta. O que resta? É uma pergunta, na verdade. Tudo bem? Tudo bem. Opa. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. Uma coisa que eu me dei conta, vendo os espetáculos todos desse ano, eles são fortemente biográficos. E O Que Resta, no final das contas, é o único que não é 100% biográfico. Acho que ele tem alguma coisa biográfica. Thiago, que é o dramaturgo e um dos protagonistas, pode contar para a gente o que tem de ficção, o que tem da tua história pessoal, da tua busca? Certo. Então, de biográfico, tem muito pouca coisa, na verdade. Eu acho que o espetáculo é um espetáculo de ficção. Acontece que eu coloco em cena uma personagem que ela tem muito a ver com a minha personalidade, com o meu ser. Então, eu coloco em cena uma personagem que eu poderia, inclusive, interpretar, representar. Se alguém um dia lesse esse texto e falasse, nossa, estou precisando de um ator, que ator seria esse? Talvez pensasse em mim. Então, eu escrevo um texto para eu fazer. E aí, que texto que eu posso fazer, né? Que texto que eu tenho condições de fazer, né? Que texto que cabe na minha boca? Então, eu trago essa personagem. E aí eu acho que entra essa questão que tem a ver com uma coisa biográfica, que é uma personagem que está buscando um pouco as suas raízes, entendendo um pouco o seu processo, se aceitando enquanto um ser indígena. E é um pouco que eu tenho vivenciado também na minha vida em termos pessoais. Então, o que tem de biográfico é isso. Eu ando pesquisando sobre isso na minha vida, tenho tentado entender aí a minha ancestralidade e a personagem também. E aí, eu também venho de uma relação, né? Acabei de me separar, em fevereiro eu me separei, então uma relação também de muitos términos e recomeços. Então, talvez isso também tenha de biográfico na peça, né? Que tem a ver um pouco com a minha vida. Aí o que vem depois, o que tem mais na peça é bem ficcional, aí eu começo a inventar, começo a criar um pouco a partir disso. Bom, vou fazer uma pergunta agora para vocês dois, né? Assistindo acompanhando a residência artística, né, que aconteceu no Centro Cultural da Diversidade, aqui antes do festival estrear, a gente vê mudanças grandes, né, do começo do processo e da finalização do processo, e eu vejo principalmente muita coisa no personagem da Julie, né? Queria entender também um pouquinho como é que foi dentro desse processo
da residência essas modificações que aconteceram, né, no texto e mesmo de formato, né, ligam muito mais uma pessoa tocando ao vivo, né? Então teve uma série de mudanças. Sim. Eu acho nosso projeto na residência começou do zero total, assim. A gente escreveu para o edital com uma ideia, com um texto que ainda era um conto, né? E aí a gente foi no processo da residência transformando tudo, colocando para o dramático, né? Colocando para o teatro, colocando essas personagens. Então tem a ficção do Thiago, tem a história também pessoal do Thiago no texto, mas quando a Julia entrou, ela trouxe também a personalidade dela, as questões dela, a história dela dentro também do processo. Então foi mesmo tudo mudando. Logo de início, quando a gente fez a nossa primeira mostra de processo, lá tinha muitas tentativas, né? Muitas coisas a gente testando. Aí agora a gente já testou outras coisas, né? Colocamos uma trilha sonora diferente, veio uma iluminadora também para a equipe. Então, muita coisa se transformou nessa residência. A nossa companhia era uma companhia só de 2 atores, e agora é uma companhia com várias pessoas envolvidas, trabalhando junto. Então, isso também foi muito rico assim, para a nossa companhia, para o nosso fazer artístico. Eu me lembro que na primeira apresentação, no começo do processo, estava com o final aberto. Eu me lembro que, inclusive, foi uma discussão que ficou engraçada com o público. As pessoas, como é que você acha que tem que terminar? Terminam juntos, terminam separados? Como que foi, né, a partir desse primeiro contato com o público? O que mudou daquele momento? Né? Porque a gente viu ele com o espetáculo com o final. Agora. Sim. Não vou dar spoiler. Cuidado. Eu transformo muita coisa com o olhar do público, porque a gente fica, né, fechado ali no teatro, treinando, testando, ensaiando, e muitas coisas estão na nossa cabeça. E quando vai para a cena com o público, se modifica muito. E aí a gente começou a perceber que o público espera mesmo um final, espera alguma coisa ali, e que às vezes para a gente, acho que a gente pode levantar questões, não precisa responder nada. Mas aí depois a gente fala, mas também a gente não pode não entregar nada, não dizer algo assim também no final. Então, acho que esse contato com o público, os comentários, o que o público esperava, né, a expectativa que o espetáculo gera, eu acho que isso foi transformando e foi nos dando também histórico para a gente conseguir chegar no final realmente. Foi como eu disse lá, eu falei, o final a gente vai testar agora, vai criar agora com vocês, com o público, né? Acho que isso é até uma coisa que a gente pensou também em cena, sabe? Por que a gente não abre para o público também, né? Acho que o final da peça ele ainda continua sendo uma questão para a gente, porque como terminar, né? Será que a gente quer cair numa coisa de viveram felizes para sempre? Então ele retorna e aí é aquele final clássico que tem muito atrelado às narrativas heteronormativas que a gente está acostumado a ver, né? Então talvez a gente não saiba também muito como finalizar uma história que traz uma temática tão diversa, né? Pois a gente não tem muito referencial, né, nesse sentido, né? E aí? Precisa terminar? Como termina? Termina da mesma maneira que termina sempre? Então, a gente ainda está buscando, porque a gente percebe que nos feedbacks ainda a questão é o final. E aí, como termina? Como a gente vai finalizar essa história? Essa história precisa ser finalizada? Mas, enfim, estamos aí estudando isso ainda. O que resta é um espetáculo que tem um marco temporal muito forte, né? A questão da pandemia é fundamental, né? Né? Pelo menos no formato que ele está hoje. Vocês acham que, por exemplo, pensando nele, deu tudo certo, acabou a pandemia, ano que vem, esses marcos continuam importantes no texto? Quer dizer, vocês pensando nele, né, o espetáculo encenado daqui a 2, 3 anos, ele continua sendo passado durante a época da pandemia? Eu acredito que sim. A gente pensou um pouco, porque a pandemia faz parte da dramaturgia, né? Ela faz parte da história. Então eu acho que ela continua, ela vai ser um espetáculo datado mesmo, mas ao mesmo tempo eu estou pensando em criar, né, o que a gente leva para a cena é criar uma pandemia que não é essa única específica, né? A gente abre essa ideia do vírus, a ideia da pandemia, dessa coisa do vírus mesmo, do que não é apenas o vírus coronavírus, sabe? Acho que
abrir uma ideia de colocar para outras coisas, o que na nossa vida, o que na nossa sociedade também é um vírus para a gente. Então, essa pandemia, essa coisa do vírus, vem um pouco mais aberto também nesse olhar da gente ver também que, às vezes, né, tem coisas no nosso dia a dia que é um vírus e a gente não percebe, não toma o cuidado devido. Então, tem essa abertura e esse olhar assim mais para até a política entra também um pouco, ou todas as coisas que foram feitas na nossa sociedade, né, que é prejudicial, que é ruim. Então abre também essa ideia do vírus. Acho que sobretudo a gente está falando de uma época em que a gente está se distanciando do que a gente tem de mais humano, que é o toque, né, que é o sentir o corpo do outro. E aí a gente está numa época em que o plástico invade, né, em que, né, tudo agora precisa ser protocolado, né? As relações são protocoladas porque tem esse risco, né? São muitos riscos que a gente tem corrido. Então eu não acho que terminando a pandemia, né, a gente ainda vai continuar falando disso, né, de precauções, mesmo que daqui a alguns anos, acho que essa pandemia ficou muito forte, por mais que ela fique datada no tempo, ela fala de uma época, né, de uma época em que as pessoas estão deixando de ter na sua essência aquilo que elas têm de mais humano. Então, pensando nos povos originários, você pensar que existia um tempo que aqui, nesse Brasil, nessa terra, a gente não usava máscara, né, a gente pisava com o nosso pé no chão, a gente tinha um contato direto com a natureza, né, com o outro, era possível viver integrado à natureza. E agora a gente precisa, é preservativo, é máscara, é face shield, são tantas coisas para a gente poder continuar existindo. Então a gente está falando desse momento em que a gente não consegue mais existir, né, com a nossa essência verdadeira, né? A gente precisa de protocolos. Então estamos falando deste tempo em que precisar usar protocolos para viver, né? Então acho que é sobre isso. O espetáculo ele tem uma história muito bonita. Eu também passei por uma separação recentemente. Já passei por várias separações na vida, na verdade. Ele fala, na essência, né, ainda que isso, uma personagem trans, um personagem gay que está atrás das raízes indígenas, mas ele, para mim, ele fala, na verdade, daqueles processos de casais que vão por, né, em descobertas, cada um da sua verdade, que às vezes essas descobertas acontecem né, num ritmo diferente, que vai determinar uma separação ou não. Quanto de alegoria você usou, né, Tiago, você está contando da sua separação também, quanto de alegoria você usou isso na história da sua separação também era com uma pessoa trans, ou foi enfim, um recurso dramatúrgico que você usou para pessoas que têm processos diferentes, né? Não, na minha história pessoal não era uma pessoa trans, mas eu precisei voltar para o nosso apartamento depois de uma separação longa, acho que foram uns 6 meses, 7 meses, eu retornei. E nesse retornar, eu percebi que eu estava diferente, ele também estava diferente. Então, eu comecei a olhar para isso e falar, nossa, que interessante isso, né? Como é voltar para um lugar e a pessoa está diferente? Eu falei, acho que eu vou usar isso para um texto que eu vou escrever. Aí eu quis radicalizar isso, entendeu? Eu falei, então vamos radicalizar essa transformação, então vamos transicionar essa personagem, então esse personagem também chega modificado, então aí eu quis tirar um pouco da sutileza, que acho que a minha relação trazia muito, era tudo isso, mas de uma forma muito sutil, e aí eu quis radicalizar isso na peça. Mas também durante a minha experiência dentro desse relacionamento de 5 anos, eu fui percebendo que eu fui mudando, e durante alguns momentos da relação eu fui percebendo que eu segurava um pouco algumas vontades, alguns desejos de me transformar para preservar uma relação, para preservar algo que foi construído, que estava ali marcado, que começou dessa forma, vai ter que permanecer dessa forma, né? Então tem até uma fala da Julie que ela diz, né, uma hora ou outra a natureza aflora. E eu percebi que dentro dessa minha relação eu segurei muitos ímpetos dessa natureza, né, muitos desejos, muitas vontades, eu fui segurando. Então, aí quis escrever uma peça que fala sobre isso, né, sobre uma relação em que a gente não segura,
em que a gente não segura esses desejos, essas vontades de se transformar dentro da relação, né? Porque eu acho que é isso como você falou, né? As pessoas se transformam e às vezes isso vai acontecer você estando junto com uma outra pessoa. Como é isso? Né? Então, acho que sim, a peça fala sobre isso, né? Sobre essas duas personagens que estão cada uma descobrindo a si mesmas, né? Mais dentro de uma relação. Você pontuou uma coisa legal, que é essa coisa dos dois terem caminhos diferentes, né? Se separarem, poderem se separar. Eu acho que tem uma coisa interessante na peça e nessa relação, que é esse poder separar, porque eles separam tranquilamente, cada um com vontades e desejos diferentes, né? Um ficar, o outro partir para buscar algo, e esse poder retornar também, né? Poder se reencontrar ali e conversar sobre, ver o que, né? O que cada um também pode modificar também no outro, retornando, né? Então tem esse olhar dos dois, essa relação também, que não é uma relação tóxica e muito que é o que a gente vê, né? Uma relação comum de ter que fazer tudo junto, ser junto, né? E também existe a liberdade do estar separado, e que isso pode contribuir também para a relação junto. Ó, de novo, sem dar spoiler, mas o final, pelo menos que a gente assistiu, não sei como é que vai ser o final. A gente está gravando aqui antes de ver a estreia no Festival Mix Brasil, né? Só do encerramento do processo de residência. É romântico. O espetáculo é romântico. Não é? O amor, eu acho que, né, a gente tem que enaltecer sempre. Então, apesar de tudo, ele é romântico mesmo. Muito bom. Rapaz, super obrigado aqui por esse papo, torcendo, assim como todos esses espetáculos, torcendo, né, pela carreira dele depois dessa residência, depois da estreia no Festival Mix Brasil. Vocês falaram que a Companhia Amarelo está se formando, né? Ela tá crescendo. Queria só que vocês contassem, vocês estão aí com um projeto novo da Amarelo, só para a gente terminar. Sim, Amarela foi em 2015 que criamos a Amarela Companhia, depois de um festival também, que a gente ganhou no Rio de Janeiro, e aí criamos um espetáculo na Granja, e eram só 2 atores, e a nossa companhia foi isso, assim, a gente fez todo o espetáculo com duo, né? E agora, para esse projeto novo, muitas pessoas entraram, tem o Leon Henrico Geraldi no cenário, a Yosha na preparação do elenco, tem a Luana na iluminação, o Fanny, o pianista, e a Julie, a nossa atriz, junto com o Thiago no palco. E é isso, assim, a gente agradece também imensamente essa oportunidade de poder crescer mais aqui também nessa área cultural de São Paulo, né, produzindo também coisas para ajudar na cultura, e para a gente é imenso prazer, assim. E terminando, né, respondendo isso, terminando esse processo, a gente vai continuar um outro processo que a gente deixou um pouquinho de lado, que é um espetáculo infantil, que é um solo do Edson, que a gente também fala sobre a pandemia, mas pelo olhar da criança que precisou ficar dentro de casa, né, e encarar as questões da pandemia. Então é um espetáculo que também aborda esse tema, mas pelo olhar da criança. Então também a gente, terminando esse processo, a gente vai dar um carinho também para esse infantil. E que é um texto do Thiago também. Exatamente. Que bom. Faz, super obrigado e sucesso. Valeu, obrigado. Obrigado, querido.